Boa noite a todos, sejam bem-vindos, tá? Vamos neste momento, então, iniciar os preparativos para a palestra desta noite. Vamos iniciar pelos recados da casa, tá? O primeiro deles é que assim a gente já sabe há muito tempo, mas a gente se esquece, né? Vamos desligar nossos celulares ou deixá-lo no modo vibratório. A nossa casa oferece alguns recursos para os frequentadores ou para os não frequentadores, para aqueles que têm interesse na doutrina, que já estão envolvidos ou que querem se envolver, tá? Nós temos o atendimento fraterno, né, que é feito normalmente, ele começa um pouquinho antes das palestras, nos dias de trabalho, com uma entrevista, então a gente sempre tem uns trabalhadores escalados para esse atendimento, né? Nós temos a possibilidade de que vocês tragam a água para fluidificar, então podem trazer, deixar ali na mesinha, vai ser fluidificada durante os trabalhos, vocês podem levar para irem consumindo durante a semana, para consumo habitual, para consumo na eventualidade de uma doença, de um mal-estar, para levar para um enfermo, tá? Então é muito importante que vocês se utilizem desse recurso. Nós temos a caixa de vibrações, são duas que ficam ali, tem papeizinhos e canetas, podem colocar os recados para vibrações, para pessoas encarnadas e para pessoas desencarnadas. Aí vocês coloquem lá a informação que entendem necessário. Não será lida, será vibrada, é uma caixa de vibração. Então não precisam ficar com receio, né, que ninguém vai ficar bisbilhotando, mas podem colocar os recados, tá? E temos uma caixinha de sugestões. Tem caixa de sugestões, tá? Que vocês podem sugerir temas para as palestras, temas para melhorar o atendimento da casa, aquilo que vocês achem interessante, que precise chegar à diretoria, para que a gente sempre esteja privando pela melhoria do atendimento a todos. É importante que a gente crie o hábito de fazer evangelho no lar, tá? Escolher um dia da semana, um horário, né? E se pautar para todas as semanas, naquele dia, naquele horário, né? Tentar reunir o máximo de pessoas da família, tentar escolher um dia em que todos estejam em casa, e se eventualmente estivermos sozinhos ou só estiver uma pessoa, mas que ela não deixe de fazer o evangelho no lar, fazendo uma prece, uma abertura, uma leitura do evangelho. Aqueles que estão presentes podem discutir o tema, tá? Coloquem também uma água para fluidificar, façam uma prece de encerramento e contem com a proteção da espiritualidade para tudo aquilo que a gente quer na casa da gente, no nosso lar, tá? Nós podemos participar aqui presencialmente da palestra, quando um tema nos interessa, nós podemos compartilhar, né, pelo Facebook ou pelo YouTube, podemos comentar com outras pessoas, e quando não gostamos já falamos, né? Temos a caixinha ali para que sejam colocados os comentários. Estes sim serão lidos, caixinha de sugestões, tá? E temos os cursos da casa, tem informações na secretaria, quem quiser participar, né? Então está convidado. Hoje nós temos como palestrante nosso irmão da casa, o Mauro, né? Mas antes de dar início à palestra, eu vou ler a psicografia, depois fazer uma oração de abertura e aí vamos ouvir o que ele nos trouxe de informação, sempre nova, né? Com carinho e amor. Irmãos queridos, não abandonem os estudos que Jesus nos deixou. É a porta para todos os nossos segmentos para uma doutrina no crescimento da nossa moral e de nosso aprendizado. Porque ainda estamos em grandes dificuldades para um entendimento maior. Quanto mais formos esclarecidos,
mais irão as nossas dificuldades. Para isso, precisamos estar sempre com os nossos estudos e prática do bem, para que essas dificuldades possam parecer mais tranquilas e possamos trabalhar sem problemas. As dificuldades que aparecem em nossas vidas são o crescimento moral para evoluirmos cada vez mais. As dificuldades combatemos com os estudos e ajudando os nossos irmãos com a fraternidade, amor e carinho. Ajudemos todos os necessitados. Isto seria para nós mesmos, para diminuir as nossas provas. Obrigada por poder falar a todos com carinho e amor. Vamos nesse momento, desanuviando nossa mente, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga, agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade que temos de estar aqui. Vamos tentando nos conectar com a espiritualidade, ficarmos presos a este ambiente para que nada possa nos desviar de prestarmos atenção na palestra desta noite. Jesus querido, Mestre amado, agradecemos pela oportunidade e assim iniciamos agora a leitura do Evangelho, a palestra, agradecendo mais uma vez. Obrigada, Mestre. Bem, boa noite a todos. Hoje à noite nós vamos falar de um tema que está no livro Pão Nosso, né, da psicografia de Chico Xavier. Uma crônica, né, um tema intitulado Curas. Começa assim, do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, né? Jesus, quando... esse aqui é um trecho só para ilustrar a história. Jesus, depois da ressuscitação, esteve lá com mais discípulos, né? Conta-se no Evangelho um número de 70 discípulos, mas eram mais. E ele pede que esses discípulos se espalhem pelas cidades e vá levar a palavra de Deus. Então esse aqui é o texto. Quem chegando na cidade, curai seus enfermos, mas anuncie a eles que é chegado o reino de Deus. Tá bem, então as curas, Jesus as praticou a mãos cheias, né? Nos evangelhos tem lá as narrativas. Exemplo, o paralítico no tanque de Betesda. Está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. O paralítico de Cafarnaum, está no Evangelho de Marcos, capítulo 2 e tal. Eu não vou ficar repetindo essa coisa, eu estou falando que eu tenho a referência, se alguém quiser depois a gente passa, tá? Então, e curou os cegos, curou leprosos, ressuscitou Lázaro, enfim, a cura de várias moléstias, de vários sofrimentos, sem contar os obsidiados, né? Estamos falando aqui de curas físicas, mas tem os obsidiados, que eram chamados endemoniados, né? Que Jesus também os livrou. Agora, é preciso entender uma coisa, o que o Espiritismo traz para nós, o que a doutrina espírita traz para nós. Ela traz vários temas interessantes, por exemplo, a reencarnação, né, que é um dogma da doutrina espírita, a mediunidade, né, ferramenta sublime que nós temos de comunicação com os nossos irmãos que já partiram, né, que nos traz ensino, nos traz consolo, nos orienta. A prática da caridade, né, o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, para que a gente exercite o amai-vos uns aos outros, né, para
nós irmos exercitando a fraternidade, a caridade nas suas mais variadas formas. Não é só a esmola, mas a caridade no geral. E o amor sem limites, né? Que nós nos amemos, segundo a recomendação do Cristo. Então, mas o que o Espiritismo, trazendo todas essas novidades para nós, qual que é o objetivo maior da doutrina espírita? Né? O objetivo maior da doutrina, que muitas vezes nós achamos quase que impossível de praticar, é a nossa reforma interior, né? É a nossa mudança, é a mudança no nosso comportamento, né? Ou seja, a cura do espírito, né? A cura do espírito, a cura de dentro para fora. A cura do corpo, como Jesus a fez várias vezes, está demonstrado nos evangelhos, ela é necessária. Aliviar a dor, aliviar o sofrimento. Mas o nosso corpo, vamos imaginar, vamos pensar direito, ele é transitório. Né? O nosso corpo é transitório. Uma hora ele vai se expirar, vai expirar o fluido vital, deixaremos de viver na matéria. Então, qual que é o grande papel das curas físicas, da medicina oficial? É aliviar sofrimento e prolongar a vida física. Mas esse prolongar a vida física tem um limite. Mesmo porque para nós morrermos ou desencarnarmos, não é necessário estarmos doentes, né? Existem outras formas também. Então, vamos voltar aqui às curas de Jesus e ver alguma coisa do complemento que tem lá. Jesus, quando cura o paralítico no tanque de Betesda, ilustrando, esse tanque ele existe até hoje lá, há pouco tempo descobriram lá outras ruínas, era um tanque enorme. E lá dizia que, na tradição da época, que quando a água do tanque vibrasse, desse lá umas ondas, quem pulasse dentro daquele tanque, o primeiro que pulasse seria curado dos seus males. E ao lado desse tanque estava lá um homem paralítico. Já havia mais, segundo a narração evangélica, mais de 30 anos paralítico, que não conseguia de maneira alguma chegar no tanque, porque ele não se movimentava, né? E Jesus, passando por ali, vendo aquilo, disse a ele, né? Por que você está aqui? Ele falou assim, eu vim buscar a cura, mas eu não consigo, porque quando a água vibra, outras pessoas que conseguem se movimentar pulam lá dentro e eu fico sobrando. Aí Jesus disse mais ou menos assim, né? Levanta-te, pega a sua cama, sua esteira, né? Que ele está deitado, e vai embora. Aí o rapaz levantou, pegou a sua esteira e foi embora. E aquela multidão, porque ali sempre ficava uma multidão de gente, e ele saiu gritando que ele estava curado. E os pais, mas quem foi que te curou? Ele falou, não sei, foi um homem que passou aí e tal. Foi embora. Aí, passado mais ou menos uma semana, Jesus encontrou com ele no templo, né? No templo lá de Jerusalém. Aí ele falou, você está curado. Ah, sim, foi o Senhor que me curou. Ele falou, pois é. Vá e não peques mais para que algo de pior não lhe suceda. Não te aconteça. Está curado. Mas tome cuidado para não pecar, para não adoecer novamente. Então Jesus deu essa recomendação. O paralítico de Cafarnaum, que está lá em Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Se Jesus estava na casa de Pedro, e aquela multidão enorme ali querendo ouvir Jesus falar, e o pessoal levou um paralítico numa maca, né? Tipo um cátedro qualquer lá. Mas não conseguiam chegar com ele pela multidão. Aí foram pelo telhado, abriram uma brecha no telhado lá, naturalmente a casa era coberta com algo mais tranquilo, não era uma telha dessa, né?
desceram o paralítico até lá, e diz que Jesus achou aquilo uma fé enorme naqueles homens que o levaram e aquele que foi levado. E ele o curou, porque a certa altura ele disse assim: filho, perdoados estão os seus pecados. Né? E ele começou a se movimentar. Então, o que nós podemos entender disso dentro da doutrina espírita? Por que curou? Jesus não derrogava lei nenhuma de Deus, ou lei da natureza, porque havia ali cumprido a sua expiação, e os seus pecados cessaram. Cumpriu a sua expiação, levanta e anda. Ele cumpriu a expiação que trouxe com ele. O cego Bartimeu, né? Jesus, nas suas andanças, e esse Bartimeu era cego há muito tempo, era um morador, vamos dizer assim, de área livre, como se diz hoje, né? E escutou aquele burburinho e perguntou: mas o que está acontecendo? É Jesus de Nazaré. Aí Jesus, filho de Davi, e começou a gritar, chamando Jesus. E o pessoal repreendeu: o que é isso? Não sei o que. Aí Jesus ouviu aquilo e falou: traga ele para mim. E ele, cego, né, foi conduzido até lá. E Jesus falou: o que queres? Eu quero enxergar, eu quero ver. Então seja feita a sua vontade, a sua fé te curou. Aí começou a ter aquela visão e tal, e saiu correndo atrás de Jesus. Foi aquele século, ele foi correndo, foi seguindo. Isso é a narrativa evangélica. Aí uma cura de um dos leprosos, que Jesus curou mais que um, né? Mas uma narrativa que está lá no Evangelho de Marcos. O leproso se ajoelha na frente do Cristo e diz assim: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Jesus olhou para ele, sentiu que ele realmente estava pronto para aquilo, falou: eu quero, esteja limpo. E a lepra sumiu. Aí Jesus recomendou: não contes a ninguém o que eu fiz, mas vá até o templo e se apresente ao sacerdote e cumpra o sacrifício da lei de Moisés. Outra cura: um centurião romano, né, um soldado romano lá, chefe de uma centúria, chegou para Jesus e falou assim: Senhor, meu servo está em casa doente e sei que o Senhor pode curá-lo. Aí Jesus falou: eu vou até lá. Ele falou: não é preciso que vás até lá, sei que o Senhor é um homem ocupado. Ele falou assim: eu também tenho as minhas ocupações e digo assim para os meus soldados: venha até aqui, ele vem. Eu digo a ele: vá até lá, ele vai. Jesus falou assim: eu nunca vi tamanha fé em Israel. E ele era um romano, ele não era um hebreu. Ele falou: e eu nunca vi tamanha fé. E o servo foi curado sem Jesus ter ido à sua casa. Né? Então, agora, por que eu estou falando sobre isso? Quais as lições? Jesus curava o corpo, mas ele recomendava sempre a fé para a cura integral, ou seja, para a cura do espírito. Então Jesus aliviava as dores, fazia as curas, mas ele sempre recomendava: olha, vá e não peque mais. O que ele recomendou que fosse até o templo e se mostrar ao sacerdote para cumprir o que Moisés dizia, eu fui atrás para saber o que era. Era quando uma pessoa era leprosa, ele era excluído da sociedade. Tinha lá o Vale dos Leprosos, ou coisa parecida. Mas quando ele obtinha a cura, ele sacrificava no templo um animal, que aquilo significava que ele cumpria também a sua expiação, passando para o animal
encerrando ali aquele sofrimento. Então, Jesus, sabendo da religião da pessoa, cumpra então para Deus, né, a sua obrigação. Percebe? Então, sempre a recomendação divina. Então, não era simplesmente a cura. Porque o que acontece? Como eu disse, a cura do corpo é necessária para o nosso conforto e bem-estar, e o prolongamento das nossas atividades, e principalmente o alívio da dor, o incômodo, né, o sofrimento. Mas o nosso corpo tem prazo de validade. Ele uma hora vai se expirar, curando ou não, vai cessar. Mas só que nós continuamos, nós somos espíritos, né? Então é preciso aproveitar, porque como eu li algo, eu não anotei de quem era, mas diz assim: não é a questão de por que eu sofro, mas sim para que eu sofro. Então tem lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo o bem ou o mal sofrer. Isso não quer dizer que o Espiritismo faça a apologia ao sofrimento, de maneira alguma. Mas já que muitas vezes a vida nos leva para o lado do sofrimento, vamos aproveitá-lo. Né? E outra, espírito equilibrado, corpo saudável. Né? Mens sanas in corpore sano. Isso é antigo, né? A mente sã, corpo saudável. Por quê? O que acontece? Quantas vezes nós estamos doentes e buscamos a cura para quê? Para que a gente volte às nossas estrepolias, não é verdade? Nossa, eu estou com uma úlcera aqui que eu não aguento, por quê? Alimentação toda desregrada, não sei o quê. Curou, posso comer tudo de novo, né? É um erro. Aí a gente, né, toma lá umas canjibrina, coisa e tal, fica ruim, passa mal, passa no médico, equilibrou, volta para o boteco. Está errado. Estamos errados. Nossa, eu estou com uma tosse que não aguento, mas o cigarro está no bolso. Gente, né, depois a gente vai colocar a culpa do nosso sofrimento em quem? A Souza Cruz? Né? Não podemos, nós não podemos. Então, o tema de Emmanuel discorre no livro Pão Nosso, ele diz isso em outras palavras, que o texto de Emmanuel é uma coisa fantástica, né? O texto de Emmanuel é algo admirável, a sua maneira de se expressar. Então, cuidemos do corpo, mas não esqueçamos do espírito. Vamos reencarnar novamente lá na frente. Como é que nós vamos reencarnar? Doentes outra vez? Não é? Será? Vamos reencarnar com sofrimento de novo? Será que a gente pode minimizar isso? Através do equilíbrio? Vamos observar o que acontece com a grande massa da população hoje em dia. Alimentação desregrada, vícios em geral, drogas psicotrópicas e drogas lícitas, né? Álcool, cigarro. É a nossa diversão, não é? Eu digo a nossa porque eu não estou falando aqui vocês, estou falando nós, seres humanos, nós todos, seres humanos. Né? Quantas vezes a gente recrimina um pedinte na rua, que está lá todo inchadinho, coitado, de tanto álcool, vou dar dinheiro para nós, ele vai beber. Aí ali na outra esquina a gente encontra um amigo, vamos lá em casa tomar uma cerveja? O que é isso? Hipocrisia nossa, não é? Falta de juízo, eu digo. Falta de juízo. Fumamos com as nossas próprias mãos, usamos outras drogas chamadas ilícitas, né? A gente vê aí, nossa, os nossos presídios estão cheios. Nem sei quantos mil detentos temos aqui no Brasil, mas é uma das maiores populações carcerárias do mundo.
80% desses presos estão presos por tráfico de droga. Quem é que compra droga? Quem sustenta isso? Somos nós, né? Nós, digo, seres humanos, usuários. Nós estamos buscando a saúde? Será? Acho que não, né? Aí ficamos doentes, adoece o corpo, o espírito sofre. Desencarnamos numa situação deplorável, desequilibrados, porque nós carregamos, hein? Nós carregamos nossas estripulias conosco. Né? Eu sei que a maioria que frequenta a casa espírita conhece, mas a grande maioria que nos ouve agora não. Nós somos compostos, né, de corpo físico, perispírito, que é a cópia espiritual deste corpo, e espírito. Então o perispírito é o intermediário entre o corpo e o espírito. E ele carrega as nossas impressões, boas e más. Né? Então, assim, cabeça que não tem juízo, o corpo paga. Por quê? O perispírito sente, extrapola no corpo. Males, doenças. Né? Então, isso fica gravado conosco. Então, nós desencarnamos, mas levamos a doença agravada no nosso perispírito. Né? Faço ideia que vergonha, né? A gente lá na espiritualidade, ele morreu por quê? Olha lá, dá uma olhada por que ele morreu, né? O nosso perispírito todo manchado, todo maculado. Então, isso, gente, eu estou falando, não é que nós sejamos maus, que nós sejamos rebeldes, que nós sejamos réprobos, não. É que é a nossa inexperiência espiritual. Nós somos ainda espíritos, por mais velhos que sejamos, neste grande planeta, nós somos espíritos ainda muito animalizados. Nós precisamos evoluir, nós estamos na idade da razão. Nós temos o nosso livre-arbítrio, o exercício do livre-arbítrio através da nossa inteligência. Então, vamos seguir os ensinamentos do Cristo e agir com mais prudência. Podemos nos divertir? Óbvio. Claro que sim. Mas os excessos nos condenam. Os excessos nos condenam. É preciso nós usarmos o raciocínio que temos, que nos difere do animal, né? O animal vai agindo por instinto e tal. E a gente ainda trazemos instintos animais conosco que nós ainda não conseguimos, na fase espiritual que nós estamos, nos libertar. Mas é possível nos libertarmos, sim. O quanto antes nós começarmos a mudar a nossa maneira de agir. Por que o Espiritismo preconiza a caridade? É para que aos poucos a gente deixe de ser egoísta. Nós temos o egoísmo exacerbado. Primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois lá no fim, quem sabe o meu irmão mais próximo. Isso nos prejudica grandemente. Isso vai nos prejudicando. A gente observa, né, o nosso comportamento enquanto sociedade. Estamos egoístas ou não estamos? Demais. O trânsito é uma loucura. O mercado é uma loucura. O futebol é uma loucura. Tudo. Parece que ao invés de nós irmos para frente, nós estamos regredindo. Né? Hoje em dia, né, não temos guerras oficiais, né? Guerra oficial, fulano invadiu não sei quem, e tem torcida, né? Ah, eu torço para não sei o quê, eu torço para... Que bobagem, estão se matando. Pensa bem que coisa, desculpe, hein? Mas a coisa mais idiota do mundo. Coisa mais idiota, guerra. O que é isso? E é assim, né? Nós vamos invadir aqui com um pelotão, não sei o quê, 10 pelotões com 1000 homens, vamos perder 500, já conta quantos vai ter a menos ali na frente. São vidas.
né? São vidas. Então nós estamos muito doentes. A humanidade está doente. Então nós precisamos buscar a cura, sim. Mas é para melhora integral. É a cura de dentro para fora. Mesma coisa, dor de dente. Não vou ao dentista, toma analgésico. Não vou ao dentista, toma antibiótico. Chega uma hora que só a extração dá jeito. Ou melhor, não dá jeito, né? Porque a gente fica sem o dente. Né? Não dá jeito. Então, nós ficamos buscando paliativos ao invés de procurar solucionar o problema. Doenças psicológicas, psicóticas, né, que a gente vê por aí, depressão, síndrome do pânico, não sei o quê, e vai, né? Uma série de classificação. Está generalizando. Por quê? É a maneira errada que nós temos de viver enquanto sociedade, enquanto indivíduos. E isso a gente vai carregando. Já reencarna problemático. Né? E parece que a gente vai aumentando o problema, Então, sabe, o Espiritismo nos traz tudo isso para que a gente preste atenção. Tem uma finalidade. É o crescimento espiritual, sabe? Não é crescer financeiramente, né? É crescer como ser humano. Agora, é preciso mudar valores, mudar conceitos. O Evangelho é o mesmo, desde que Cristo andou por aqui. Né? Os ensinamentos são os mesmos, continuam ativos. Amar a Deus, resumindo, né? Amar a Deus e amar ao próximo. O resumo, quem fez foi o Cristo. Né? Qual o maior mandamento da lei? Amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todo o seu espírito. E tem o segundo, que é tão grande quanto esse. Amar ao próximo como a si mesmo. Aí está contida toda a lei e os profetas. Mas a gente escuta isso e fala assim, isso é conversa para boi dormir, né? Isso é coisa para velho, né, que vai na igreja, aquelas beatas, as carolas, os carolos. Ou se não para criança, né, para pôr medo nas crianças, que Papai do Céu castiga. Que erro. Né? Que erro. E assim a gente vem errando e tropeçando. Agora, o que nós podemos fazer quanto a isso? Com a humanidade doente? Nós podemos procurar a nossa cura individual. Sem ser egoísta, né? Mas eu posso cuidar de mim, eu não posso cuidar do meu vizinho. Eu posso ajudar até o meu vizinho, mas fazer por ele eu não consigo. Para que isso, na melhora das individualidades, a gente consiga melhorar o todo. Né? Eu trabalho no SUS. E tenho honra, tenho orgulho de trabalhar no SUS. Porque malemar a gente consegue ajudar muita gente. Mas olha, é de fazer dó. É de fazer dó. As unidades de atendimento cheias dioturnamente. Dioturnamente. E a gente vê que os grandes males que ali estão são males de comportamento. Né? É uma pena. É uma pena. Mas é preciso a gente despertar, é preciso nós despertarmos para nós não sermos mais um na fila do SUS. Né? Mas eu digo a fila do SUS espiritual, né? Tem o instrutor, que é o seminarista, né? Que está fazendo um seminário aí sobre comunicação espiritual, reunião mediúnica e tal. Ele fala assim, o nosso atendimento em reunião mediúnica é atendimento do SUS, né? Chega lá o espírita, 2, 3, 4 minutos, tchau. Depois chega outro, 7, 10, tchau. Né? É atendimento do SUS. E olha que tem gente,
tem espírito para a gente atender, né? Porque quem são esses espíritos? Somos nós, né? Estamos aqui, ora estamos lá, ora estamos aqui, ora estamos lá. E nessas reuniões mediúnicas a gente vê a consequência de uma reencarnação mal levada. A gente observa as consequências. Né? O SUS do lado de lá trabalha muito mais do que o SUS do lado de cá, podem ter certeza. Tá bem, gente, então acho que a mensagem que Emmanuel tentou trazer, não trouxe, nesse capítulo do Pão Nosso, né? O capítulo 44 do livro Pão Nosso, que recomenda que nós curemos o corpo, que nós tratemos da saúde física, mas que a gente jamais se esqueça do espírito que nós somos. A gente sempre repete, nós somos um espírito que hoje carregamos um corpo. Nós não somos um corpo que carregamos um espírito, é o contrário. O corpo é transitório, nós somos perenes. Tá bem? Boa noite e obrigado a todos. Jesus amado, muito obrigada por este momento, por esta oportunidade. E mais uma vez, elevando nosso pensamento ao alto, vamos fazer uma vibração pelos nossos irmãos que padecem nesse frio. Vibrar por todos aqueles lares onde reina a desarmonia. Vibrar por todas aquelas pessoas que se encontram desesperadas, desencaminhadas, para que possam receber apoio da espiritualidade e que nossa vibração também chegue até eles em forma de amor. Mestre Jesus querido, agradecemos pelo nosso dia, pela nossa família, por essa casa espírita que nos acolhe. Agradecemos pelo nosso planeta e agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui nos esclarecendo a cada dia. Mestre Jesus, que possamos estar atentos a cada oportunidade de praticar o bem, de amparar o nosso próximo, e que possamos também, sob sua luz, sob sua proteção, continuarmos nossa jornada. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus.